Na tela da TV Guarulhos, ao vivo e a cores, com a produção da Simone Araújo, equipe técnica Lucas Braga e Felipe Poi, a direção comercial do Adalberto Greg, a direção geral do Fernando Mauro, os nossos convidados. Boa noite, professor Paulo Nascimento, especialista em economia. Boa noite, Geraldo Júnior, boa noite, telespectadores. Vamos aí falar sobre economia um pouquinho mais uma vez, né, Geraldo? Pronto para a batalha? Pronto para a batalha, sempre. Professor Douglas Reis, coordenador de projetos da Faculdade Torricelli. Boa noite, professor. Boa noite, Geraldo, tudo bem? Boa noite, telespectadores. Estamos aqui para falar um pouco de projeto e essa nova economia e tecnologia. Vamos aos destaques do portal de notícias guarulhosendestaque.com.br. Na tela, e atenção, a partir da próxima quarta-feira, 50% dos ônibus, a frota será reduzida. Essa pauta você encontra aí no portal de notícia. Dinheiros e suprimentos. Brasileiro no exterior pede ajuda. Tá sem dinheiro para voltar. Concursos para professor de educação básica e infantil em Guarulhos estão suspensos. Prefeitura de Guarulhos adota medidas para conter o surto do coronavírus no transporte público. Tudo isso você encontra no portal de notícias guarulhosendestaque.com.br. Na tela, obrigado pela audiência. O nosso Facebook da TV Guarulhos, você pode compartilhar. E todos os programas, né? Tá aí o Debate Guarulhos, o endereço do Facebook da TV Guarulhos. Deixa um pouquinho na tela, meu querido Lucas Braga. Eu vou começar conversando com o professor do Colégio Torricelli, que nós sabemos que hoje, quando você tem um ensino de qualidade, você procura, a cada dia, se tornar diferente. Professor Douglas Reis, esse modelo de gestão integrada que o colégio, que a Faculdade Torricelli está implantando, qual o diferencial para as demais? Geraldo, nós estamos trabalhando hoje com um modelo muito parecido com aquilo que você encontra dentro das empresas modernas, né? Quando a gente fala de projeto integrado, a gente está falando de um modelo de educação onde todos os cursos da instituição participam dentro do mesmo projeto. O que eu quero dizer? Hoje, quando a gente desenvolve um projeto, ele tem alunos do eixo de engenharia, de produção, mecatrônica, alunos do eixo de gestão de contabilidade, administração, todos eles dentro do mesmo núcleo, como se fosse uma pequena empresa. Então isso dá para ele uma vivência específica do que é o mercado de trabalho. Porque a gente acredita que quando você se forma dentro de qualquer uma dessas áreas, você não vai trabalhar numa empresa isolada. Você vai trabalhar numa empresa que você vai encontrar formações diversas, com perfis diversos, com visões diferenciadas. Então, o nosso projeto integrado faz com que o aluno desenvolva projetos e soluções, sempre participando todos os alunos da faculdade. Esse é um ponto de diferencial. Outro ponto muito interessante é o fato que a gente tem um dia de projeto, né? Então, toda sexta-feira, dentro da faculdade, não existe outra matéria que não seja projeto. Então, são hoje 3 eixos de projetos rodando dentro da universidade, da faculdade, e a impressão que se tem quando você chega é que você está dentro de uma empresa. São vários núcleos trabalhando dentro do espaço físico, em áreas completamente abertas, então você vê 2 ou 3 projetos se comunicando, professores criando uma interlocução dentro de alguma solução, então é uma coisa muito diferente. É um dia de projeto e todos os alunos voltados para soluções. Bacana. Olha, nós temos a pauta de hoje recheada. Deixa eu mandar um abraço para minha cunhada Lulu Ribeiro, acompanhando o programa. Essa minha família abençoada. Grande beijo, Lulu. Forte abraço. Professor Paulo Nascimento, especialista em economia. Qual o impacto, Paulo, para a economia em São Paulo fiquei sabendo agora, porque à tarde o governador Dória, numa coletiva à imprensa, tinha dito que ia fechar o shopping. Mas mudou de ideia. Ainda bem, né, Paulo? Pois é, a gente, ainda bem do ponto de vista econômico, né? Agora, do ponto de vista da saúde pública, a gente não sabe se isso é bom ou se isso é ruim, né? Mas, enfim, o momento é um momento de incerteza, né? Então, ninguém sabe qual o real impacto nessa economia, né? O quão grande vai ser esse impacto? A gente está vendo tudo fechado. Se você fechar tudo, né, parar o país, como está parado a Itália, o impacto é gigantesco. É uma coisa que a gente não
não tem noção de como vai fazer essa roda voltar a girar. Né? Como é que a gente vai conseguir fazer essa roda voltar a girar do ponto de vista positivo? A gente vinha no embalo bom, né? Houve um freio, né? A princípio com as notícias do mundo inteiro, e aí o mundo inteiro impacta aqui, então esse freio já vem um pouco antes, e agora a gente começa a parar também. Então o impacto é uma questão praticamente imprevisível, né? A gente não sabe como que a gente vai estar no próximo semestre, como é que a gente vai entrar no próximo semestre. Olha, o que me preocupa hoje, senhores e senhoras de casa, é a tendência cada vez mais dessa notícia se tornar uma doença, né? Eu não posso imaginar, e eu não teria aqui conselhos para dar, porque eu não sou especialista, mas eu vejo que muita gente da classe política está aproveitando esse momento em Brasília para destonar aquilo que é mais importante, que é a informação, os riscos para a população. Eu não gostaria que esse embate se tornasse um fato diário. Mas, enfim, eu creio que são pessoas sábias e elas vão encontrar o meu tempo para parar com essa brincadeira de bateu aqui e levou. Né? Então, não é bem por a campanha para prefeito ainda não começou para algumas pessoas. Agora, professor Douglas, com a sua experiência de vida, hoje, algumas profissões estão sendo atrativas, né? Outras estão sendo, não digo esquecidas, mas não estão sendo procuradas. Esse modelo de gestão adotado pela Faculdade Torricelli já visa isso? Geraldo, sua pergunta é uma pergunta extremamente interessante e bem propícia para essa situação. O que a gente entende que começa a acontecer dentro do modelo de mercado de trabalho? A gente sabe que hoje 60%, 70% dos modelos de negócio estão pautados no atendimento que eles chamam de home office, né? O que é o home office? É você trabalhar em casa, você trabalhar à distância, evitando que tenha uma aglomeração de pessoas. Ora, para mim trabalhar dentro desse conceito, eu tenho que ser educado dentro desse conceito. Eu tenho que ter vindo da minha formação acadêmica dentro desse conceito. Senão eu tenho uma dificuldade muito grande nesse tipo de integração. Então, o que a gente acredita? Que as escolas, os formadores de profissionais ou os formadores de talentos, eles vão ter que começar a inserir de forma mais efetiva a utilização plena dessas ferramentas de tecnologia e inovação dentro do processo de formação. Nós temos a felicidade de termos repaginado a Faculdade Torricelli e desde 2017, quando ela foi desenhada, em 2018 a gente começou a trazer as ferramentas, ela é hoje totalmente híbrida. O que é uma faculdade híbrida? Eu posso sair daqui, vou sair daqui a pouco e faço uma aula com videoconferência. Então meus alunos conectam dentro de redes, a gente cria uma interlocução com o mesmo nível de qualidade, com o mesmo nível de competência que você teria numa aula presencial. E isso vai se estender para as profissões. Eu acredito que aquela velha frase, é bom conhecimento de informática, daqui para frente não vai valer mais. Você vai ter que ser imprescindível na utilização de ferramentas tecnológicas, porque a gente não sabe se esse modelo de catástrofe econômica vai voltar a se repetir daqui a algum tempo. Agora, Paulo, você acredita que o que está acontecendo hoje no mundo vai fazer com que os empresários da área da educação repensem, por exemplo, de que maneira podem aproveitar esse momento de uma maneira positiva nas suas instituições de ensino? Eu tenho dito o seguinte, que o mundo não será o mesmo após o coronavírus. Com certeza, o mundo no segundo semestre vai ser pautado por outras questões, por talvez uma outra metodologia de ensino, por uma outra... A minha filha estuda fazendo universidade, não vou falar a faculdade, mas enfim, ela está fazendo universidade, faz veterinária, e ela está tendo aula hoje online, porque parou-se as aulas, mas parou a aula física, ela não se locomove mais para a faculdade nesses dias enquanto tiver o problema do coronavírus, mas ela está tendo aula online. Então eu presenciei uma parte da aula, o professor está lá, acho que é da forma que a Torricelli está fazendo também. O professor lá ensinando os conteúdos que ele estaria ensinando em sala de aula, ele está ensinando por ali. Né? Eu achei interessante. Então eu tenho falado o seguinte,
Geraldo, nós tivemos dois momentos que, para mim, foram muito marcantes na história recente da economia, né? Final dos anos 90, nós tivemos a crise, final do governo Fernando Henrique, crise da energia elétrica. Nós tivemos problemas com a energia, o apagão. Sim. Né? Sim. E aí, o que aconteceu? Mudou-se alguns paradigmas. Né? A nossa luz era a luz incandescente, né? Que era dominante no país. Era a luz incandescente. Isso foi substituída pela fluorescente e logo em seguida pela de LED. Então, quer dizer, mudou-se o paradigma. Né? O paradigma nosso era deixar televisão, todas as coisas ligadas, o micro-ondas, enfim, vários equipamentos ligados em stand-by. Naquele momento, o pedido era desligue, tira da tomada. Né? E hoje esse hábito, pelo menos para mim, eu acho que muitas pessoas devem fazer Não isso. fazem mais isso. Não fazem mais, não. Deixa mais ligado em stand-by. Você mudou. Então ali é um momento. Segundo momento, a crise da água. Né? Quando a gente tem aquela crise da água, todo mundo lavava o carro, lavava a calçada, lavava o quintal com água limpa, com água potável. Hoje em dia você usa o quê? Água de uso. Você pega a água que usou É um novo comportamento. De lavar. Exatamente. Eu não, tenho certeza que o coronavírus vem trazer um novo comportamento para a humanidade. E aí não só no Brasil, os dois exemplos que eu dei é Brasil. E o que vai acontecer, na minha opinião, agora é um novo paradigma para a humanidade. Sim. Para todo o planeta. Nós vamos ter que lidar com as coisas de forma diferente. Nós percebemos o quê? Que o mundo está realmente integrado. Né? E não só pela internet. Nós estamos integrados fisicamente. Porque o contágio, ele se dá de forma física. Sim, sim. Né? Então não é um contato cibernético. Então nós temos o contato pela internet, temos isso aí, todo mundo está tranquilo quanto a isso. Mas nós estamos conectados fisicamente um ao outro. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para as pessoas, a Natália Bonfim, olha, o Pedro Alves de Souza, o Pedrão, meu amigo Pedrão, grande santista, né? Cida Lopes Ferraz, o Renato Souza. Eu queria ouvir de vocês que estão acompanhando na rede social, não dá para falar o nome de todo mundo, mas eu queria ouvir de você, o Pedrão, fala para mim, você acha corretas as medidas que estão sendo tomadas, né, pelo governo federal, pelo governo do estado de São Paulo, pela Prefeitura de Guarulhos? Qual é a sua opinião? Você que está aqui ao vivo comigo na rede social, pode emitir a sua opinião. Agora, uma notícia que chegou para mim, o líder do PSL no Senado, Major Olímpio, quer repassar 2 bilhões dos fundos para o combate, não vai conseguir, é boa ideia, mas não vai passar, né? Para o combate ao coronavírus. Para isso, ele apresentou uma emenda provisória de enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente da doença. É evidente que nesse momento de fragilidade, e é isso que eu falei no início, não podemos, né, pegar uma carona. Vocês acham, em sã consciência, Paulo, que alguém vai mexer no fundo partidário? Hã? Hein, Pedrão? Ô, Natália, Lucas Braga, você acha que vão mexer no fundo partidário, Lucas Poi? Lucas Poi e Lucas Braga é a mesma coisa, viu, gente? Não vai mexer, professor. Aí, o cara pega a carona, porque isso é uma carona. Olha, vai passar, Paulo? Nunca. Não passa. Né? Hein, professor? Pelo contrário. Vai, Brigando por mais, né? vai criar uma animosidade, o Gildete Araújo, grande. Porque, vamos falar sério, né, professor? Eu acho que o grande problema de muitos políticos é esse tipo de comportamento num momento crítico, onde todos deveriam dar as mãos e não o fazem. Sim, Não é verdade, professor? concordo. E aí eu pergunto, nós estamos bem representados, Felipe Poi? Você já escolheu o seu candidato, Felipe? Ainda não. Está muito cedo, né? Mas, enfim. Eu gostaria de ouvir de vocês. A sociedade tem um representante que merece. E quando você elege um deputado federal, um senador da República, o que você imagina? Não votar em Brasília? É muito longe. Se nós que estamos em São Paulo é longe, imagina o cara que está lá no Piauí. Aí você fala, poxa vida, se eu passar uma ideia para ele, será que ele vai
só vai acompanhar o dia da eleição, professor. Estou equivocado? Não. Não poderia mudar a história desse modelo arcaico, professor? Sim. Né? Por que só atender a população na época da eleição? Escuta toda hora a população. Dá atenção para ela. Por que muita gente fala no Jânio Quadro, né? Por que fez história? Eu conheci o Jânio Quadro, fazendo campanha a pé no centro de São Paulo, cumprimentando as pessoas, ouvindo. Não é ouvindo só de ouvido, é anotando, porque a sua memória não cabe tudo. Este é o modelo do verdadeiro político, que escuta você anotando seu telefone, por favor, e dando retorno. Porque essa coisa de anotar não dar retorno é conversa fiada. Não é verdade? Claro. E não estou ensinando nada para ninguém, não sou professor, eu tenho aqui 2 professores. Eu sou apenas e tão somente o mediador. Né? Voltaria para você, Paulo. Quais os segmentos de risco que você entende hoje? Posso voltar antes de falar sobre Por favor, isso? fique à vontade. Essa questão, e aí vamos entrar na questão da tecnologia. A tecnologia hoje ela já é suficiente para a gente ter uma atuação maior da população em relação ao que está sendo discutido lá no Congresso. Participação popular, através de plebiscito e referendo. Muitas das coisas que são discutidas lá no Congresso e que fica entre eles a discussão, supostamente vai para a população, que a gente sabe que não vai, a população não participa disso, poderia ser feito efetivamente, por exemplo, um referendo. Vou dar um exemplo simples aqui. Foi feita uma reforma previdenciária. Né? Essa reforma previdenciária, na minha opinião, foi aprovada no Congresso, que são representantes do povo, poderia ir a referendo popular. A população aprova ou não aprova essa reforma? Está do jeito que a população quer ou não está? Sim ou não? É um referendo, sim ou não? Né? E o plebiscito também pode ser utilizado. Então são 2 formas hoje, com toda essa tecnologia que a gente tem, que poderia ajudar na condução mais democrática do país e não deixar que apenas o Congresso e o Senado decidam sobre essas questões. Então a população tem que ser chamada a participar. E aí, quando ela é chamada mais vezes, não só de 2 em 2 anos através das eleições, talvez isso crie uma geração mais participativa, mais ativa em relação à política. Vou voltar ao tema da economia. Da economia, do segmento de risco. Você acha que alguns segmentos serão afetados mais do que fortemente? Eu acredito que, vamos pensar assim, do ponto de vista do tamanho, né? As grandes empresas sobrevivem, elas conseguem sobreviver, elas vão sobreviver de uma certa forma, inclusive com a ajuda de governo. A gente sabe que banco não quebra, banco grande não quebra, porque se o banco grande quebrar, ele arrasta todo mundo. Nós já tivemos o exemplo do Brasil de que bancos foram socorridos. Tivemos o exemplo no mundo, né? Estados Unidos. Em 2008, socorro aos bancos. Então, os grandes não vão quebrar. Então, as grandes redes de supermercado, por exemplo, dificilmente vai quebrar. Vai ter um momento de dificuldade, vai entrar. Se for quebrar, é possível que alguém vá socorrê-las. Né? Agora, o pequeno e o médio, principalmente o pequeno, vai ter muita dificuldade. O pequeno não aguenta ficar 3 meses sem renda. Com certeza. Né? E a previsão é de ficar 3 meses parado. Estou então, conversando... Desculpa, Paulo. Então, esse pequeno vai ser afetado muito fortemente. Né? Agora, alguns segmentos também podem ser afetados especificamente. Né? Por exemplo, as aéreas, as companhias aéreas vão ser afetadas fortemente. Né? Segmentos talvez ganhem com isso. Né? Eu vi comentários aí de que o segmento de compras pela internet é um segmento que tende a crescer. Né? Só que eu também estava pensando, ouvindo essa discussão, eu pensei numa outra questão. Por exemplo, existe o segmento de vendas, de compra de supermercado pela internet e também a de compras de comida. Tudo bem, esse segmento tende a crescer nesse momento. Porque você não pode sair, você tem que comprar comida, comprar mantimentos. Agora, o segmento de compras, por exemplo, da linha branca, por exemplo. Quem vai pensar em comprar uma geladeira ou um fogão nesse momento agora? Ninguém. Ninguém vai comprar, nem pela internet, nem pelo... E outro, se comprar, como é que vai ser entregue? Será que é possível entregar nesse momento? Boa colocação. Professor, esse assunto do momento, de que maneira é discutido nas salas de aula? A Faculdade Torricelli discute isso, de que maneira, até para abrir a memória
dos seus alunos de uma realidade que eles ainda não tinham passado. É interessante que para você conseguir ilustrar tudo isso, Geraldo, você tem que ter eixos de projetos que estejam alinhados com tudo isso daí. Então, esse é um outro diferencial que a gente trabalha. Nós temos hoje 4 eixos de projeto dentro do Toitel. O primeiro eixo de projeto é energias limpas. Então, a energia limpa começa a trabalhar o conceito da autogeração de energia. Então, isso me cai meu custo muito alto. Para quem não sabe, uma casa hoje, 20%, 30% são energias. Nós temos um eixo chamado inteligência artificial. E aí entra um ponto que o professor Paulo falou. Tudo aquilo que movimenta a nossa casa, movimenta o nosso dia a dia, tem uma parte lógica e uma parte tecnológica. Robótica, que não precisa falar nada, se a gente entrar nas grandes matérias, os robôs que estão sendo usados na parte de higienização, de atendimento em hospitais, são praticamente todos robóticos. E o quarto eixo que a gente trabalha muito forte, que é a parte de games. A gente entende que esses 4 eixos, bem pautados dentro de sala de aula, dentro dos momentos de projeto, dá ao aluno essa visão de quanto é importante esse novo momento. Então a gente tenta ilustrar dentro desses projetos um exemplo. Nós estamos trabalhando agora dentro da instituição games voltados a processos corporativos. Então você imagina o seguinte, um treinamento que uma empresa tem que fazer de forma corporativa, eu estou unindo pessoas. Eu estou aglomerando pessoas, que é um processo que a gente tenta evitar com isso daí. Eu posso, através de um game corporativo, fazer um treinamento em massa usando o conceito online. Então esse já é um ponto que a gente discute dentro de sala, o quanto é importante você trabalhar esses conceitos. Então, quando você tem 4 eixos que estão bem vivos dentro disso que nós estamos sofrendo, fica muito mais fácil o aluno entender. Estou conversando com 2 professores, não, só tenho 2 aqui. Então você nem mexe comigo hoje, eu estou muito bem assessorado. Percebeu, né? 2 professores. O professor Douglas Reis, coordenador de projetos da Faculdade Torres Terre. E o professor Paulo Nascimento, especialista em economia. E o mestre da comunicação. Oh, Jesus amado! Bondade, meu amigo Paulo Nascimento, meu colega. Agora, é evidente que eu acho que um departamento que vai ter que repensar como conquistar o cliente são os departamentos de criação e marketing das empresas. É chegado o momento? Tá tudo bem aí, Lucas Braga? Obrigado, Lucas. É chegado o momento de colocar toda a sua capacidade, né, para fora. Por exemplo, meu amigo Bruno Mendonça dos Estados Unidos. Bruno, como é que está os Estados Unidos hoje? Fechou tudo que é fronteira. As revendas de automóveis, elas hoje estão procurando reduzir as exigências, se assim que eu posso chamar, para vender, Paulo. Porque se não fizer isso, é melhor você perder 10% do que o carro 2019, que é novo, está encalhado. E aí, professor? Pois é, como é que vai fazer? São as novas... um novo paradigma, talvez, que a gente esteja alcançando agora. Né? Como vai ser isso agora. Como vai ser no próximo semestre? Daqui 3, 4 meses. É verdade. Bem complicado. Então, José Augusto Piro, forte abraço, meu amigo José Augusto, jornalista, competente e autor. Grande abraço, meu amigo. Só existe uma certeza hoje na economia. Tudo é incerto a partir de agora. O momento é de incerteza. Nada é correto, nada é... Agora, provável. O desemprego, a tendência é de encerrar o ano. Nós estamos aí com mais de 11 milhões, 12 milhões de desempregados. Ô Lucas, você conhece alguém, Felipe, pode desempregado? Conhece? Alguém da família aí? Seu pai, sua mãe? Não, tá tudo certo em casa. Não. Ah, futura esposa. Né? Então, percebe-se que hoje tem sempre alguém na sua família buscando oportunidade. E essa mudança que tem hoje no governo, do Estado e no Brasil, mexendo com a estrutura, sendo obrigado, eu acho, professor Paulo, que essa medida provisória que foi para o Congresso, que tem a ver com a lei de responsabilidade fiscal, que pune, eu acho que foi aí
a grande jogada do governo federal, e o governo do estado já fez isso, foi mostrar para o Congresso que, do jeito que está, as metas não serão conquistadas. Mas é evidente que existem regras. E a saúde vai ter prioridade. O governo está conversando com vários segmentos. Professor Paulo Nascimento, você acha que o mecanismo utilizado pelo governo, ele pode ajudar as empresas a não fechar a porta? Essa é a intenção. A intenção é essa. Ceder dinheiro, facilitar a contratação de funcionários com uma quantidade menor de direitos, né? Isso é complicado, porque aí vai vir a questão da CLT, uma série de coisas, e toda essa grana, 147 bilhões, que deve ser investido na economia, né? Não, na verdade não é investimento, é uma... Incentivo? Na verdade é assim, retirar, por exemplo, você tem que pagar imposto, não Dá vai um prazo pagar, maior. dá um prazo maior, não é que você não vai pagar, você vai ser diferido no tempo. Então, em vez de pagar agora, você paga daqui 6 meses. Né? Então, é como se você injetasse o dinheiro agora, porque você não vai pagar agora, então o dinheiro fica agora. Mas o problema é que, nesse momento, eu vejo um grande problema, que é assim, não movimentar a economia, é não comprar e não vender. Esse é o grande problema. Estão querendo mexer, Lucas Braga, no seu salário, viu, Lucas? Eu vou mandar o Fernando mexer para aumentar, que eu acho que você ganha pouco. Né? Estão querendo mudar a data da entrega do formulário do imposto de renda. Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Muda muito pouco, né? Também acho. Eu acho que mudaria ter assim, ó, a devolução, que vai ser em maio o primeiro lote, não é isso? Isso. Vai diferir um pouco, vai um pouco mais pra frente. Ou antecipar, já que quer colocar dinheiro no mercado, antecipa. Agora, mudar a data da entrega, eu não sei aonde vai ter benefício. Não vai mudar muito. Talvez a questão de mudar a data da entrega é porque hoje está todo mundo preocupado com a questão do coronavírus, da contaminação ou não. Então, talvez, pensando que, por exemplo, se você quando vai fazer sua declaração de renda, talvez você tenha que entrar em contato com o contador fisicamente, às vezes, para levar comprovante, enfim, alguma coisa. Talvez seja um momento de falar assim, não, vamos tirar essa preocupação das pessoas, né? Para que elas não se preocupem com isso e vá se preocupar um pouco depois. Talvez seja mais essa questão do que uma questão de fundo econômico. Eu acho que não é uma questão de fundo econômico, não. Professor Douglas Reis, coordenador de projetos da Faculdade Torricelli, a faculdade pensa em parar da férias dos alunos, porque o Estado já fez isso, né, mudando inclusive as férias, antecipando as férias. Algumas escolas particulares também já fizeram. A faculdade, como é que está isso hoje? Geraldo, como eu já havia comentado, como a gente trabalha já há 3 anos no sistema híbrido, a gente continua normal, né? Ou seja, a gente tem aulas presenciais, a gente tem aula monitorada por videoconferência, a gente tem todo o material se preparado, né? em nuvem, quer dizer, então não mudou o exemplo. Nós estamos conversando, como eu já disse, daqui meia hora eu entro em aula, em videoaula e dou minha aula normal. E os alunos já são preparados, porque cada aluno tem um Chromebook, né? A gente disponibiliza um Chromebook por aluno, que é uma coisa extremamente interessante. Então está todo mundo ali conectado. Para nós que já criamos a faculdade dentro desse modelo, não muda muito não. Eu só queria complementar sobre a empregabilidade, que eu acho uma coisa interessante. Por favor, fique à vontade. Nós acreditamos que hoje você tem 3 modelos de empregabilidade que você tem que considerar. O modelo convencional corporativo, aquele que você trabalha com carteira assinada. O modelo público, né, que você trabalha dentro dos órgãos públicos. E dentro do modelo aberto, você tem 2 modelos que a gente considera dentro das formações de projeto. Primeiro é o microempreendedor e o autônomo. A parte de energias renováveis, somente a energia solar e a fotovoltaica, é um campo vasto para esse tipo de profissional e a gente acredita que vai crescer bastante. Muito. Games, que é outro projeto que está rodando nesse semestre, ele trabalha muito com o conceito de startups, que são empresas de alto poder criativo, que existe uma demanda de investidores, alguns apoios do governo. Então a gente acredita que uma das formas de trabalhar aquele 11 milhões que você falou, Geraldo, é começar a criar modelos efetivamente de empregabilidade diferente do modelo convencional, que é o setor público e o setor privado. Então a gente aposta muito
nesses modelos de negócio para os próximos anos, até por conta de tudo isso que nós estamos vivendo. Deixa eu só mandar um abraço para Maria José Lima, grande cunhada, Giovana Oliveira. A família decidiu acompanhar hoje o programa. Eu quero só depois uma janta, aquela janta, mas uma janta bonita. Não é uma jantinha qualquer, né? Até para manter o equilíbrio desse modelo aqui de Janiquim. Mas vamos lá, professor. Concluindo ou complementando, né, as informações do professor, essa nova geração, ela está voltada com isso mesmo. O emprego nosso é diferente do emprego da minha filha, por exemplo, né? Ela provavelmente não vai ter esse emprego em carteira, registrado em carteira, tradicional, como a gente tem das 8 às 17. Provavelmente é um outro modelo, uma outra forma, e aí precisa ser modernizadas as leis trabalhistas no Brasil. Claro. Isso, infelizmente, é uma necessidade, não dá para se manter nesse modelo arcaico de hoje, né? E as universidades têm que preparar esse aluno para isso. Então o Torricelli sai na frente, já está com esse modelo novo, já está com esse pensamento atualizado, então já está preparando esse novo trabalhador para um novo mercado. Estou recebendo a informação do Bruno Mendonça, lá dos Estados Unidos. Obrigado, Bruno. Ele fala, Geraldo, por aqui os bares e restaurantes estão abertos somente para delivery, escolas fechadas. As escolas estão cadastrando as famílias para que o presidente Trump pegue $1.000 para cada família. Mas há uma discussão sobre como o coronavírus pode ou não ajudar a reeleição do atual presidente, né? As praias estão fechadas. Olha, algumas praias, aliás, não, as praias dos Estados Unidos estão fechadas e alguns órgãos públicos também. Quem está falando isso é o Bruno Mendonça, o jornalista Bruno Mendonça, que está nesse momento acompanhando através do Facebook da TV Guarulhos, ao vivo e falando com a gente, né? Mandando essa minha cunhada Maria José Lima, forte beijo para você, cunhada. Então, olha, lá fecharam as praias. Domingo passado, o governador do Rio de Janeiro disse que o pessoal não deveria, mas não adiantou muito. E eu acho, como eu estou com 2 professores aqui, tudo depende da cultura do seu povo. Tá certo, professor? Perfeitíssimo. O povo japonês esteve aqui em 2014, deu uma lição de moral para o povo brasileiro nunca visto antes. Terminou o jogo no estádio do Corinthians, o que fizeram? Pegaram o saco de lixo e foram recolher o lixo. Nunca! Eu vejo o povo brasileiro quebrar como é que chama? Porta-lixo? Lixeira. Então, eu acho que, desculpem, depois dessa eu vou fazer o intervalo e volto em 2 minutos. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação. Vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk. Aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos. As melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal.
Estamos de volta ao vivo na tela da TV Guarulhos. Obrigado pela audiência de qualidade. Olha só, tenha muito cuidado quando você for abrir o seu negócio. Primeiro conselho, procure, por exemplo, o Sebrae. Procure a prefeitura, se oriente. Se naquela região onde você vai abrir o seu negócio, pode, né? Então, primeiro é você ir no Sebrae. Ah, não é porque eu tenho dinheiro. Não, não é assim. Existem segmentos que já estão um pouco ultrapassados. Sim, já não dá a mesma lucratividade da época do seu pai. Então, hoje, com o crescimento da tecnologia, né, meu amigo Haroldo Godoy, mudou um pouco, né? O Antônio Walter Matos, lá do São Domingos, forte abraço, obrigado pela audiência. Toda a família Matos acompanhando a audiência lá no São Domingos, a região do Taboão. Obrigado pela audiência de qualidade. Voltando com o professor Paulo Nascimento, aí deixar você à vontade, que a gente começou a discutir tantos assuntos nesse primeiro bloco, que você gostaria de voltar e comentar. O Geraldo comentou no começo aí que alguns políticos estavam se aproveitando dessa situação do coronavírus e tal, e fazendo proselitismo político, né? Isso dos dois lados, da esquerda, da direita, todo mundo se aproveitando dessa situação. Eu quero aqui falar sobre dois caras que eu acho que têm feito um trabalho muito bom e técnico e que merece respaldo, e eu acho que se a gente tiver que falar alguma coisa, vamos nos basear nessas duas figuras, que é Davi Wipe, em São Paulo, que é o coordenador, parece que da Força Tarefa de Controle aí do Coronavírus, e o ministro Mandetta. Acho que são duas pessoas que eu acho que dois faróis aí que estão aí para iluminar essa questão aí. Tem muita gente tentando se aproveitar da situação, mas tanto o ministro como o Davi Wipe, coordenador da Força Tarefa em São Paulo, são dois caras de credibilidade, que estão falando com serenidade, mostrando. Então, não vamos entrar nesse fake news e nem nessa disputa política direita e esquerda aí dessa questão. A questão é muito importante para a gente ficar nessa discussão sem pé nem cabeça. Professor Douglas Reis, hoje, o aluno das faculdades de Torricelli, ele, quando conclui o curso, ou durante o percurso, que tipo de orientação ele recebe para o mercado de trabalho? Hoje a gente tem uma preocupação, Geraldo, de a cada módulo que ele conclui, né, na realidade são 8 módulos para quem faz gestão, 10 módulos para quem faz engenharia, ele tenha uma certeza plena que aquilo que ele aprendeu no módulo já dá para ele uma pequena empregabilidade. Então, vou te dar um exemplo. Quando você trabalha com energias limpas, que é um projeto que está rodando agora, ele já sai numa condição plena de conseguir ser um integrador de sistemas de energias fotovoltaicas, por exemplo. Quando ele sai de um curso de games institucionais, ele já consegue trabalhar dentro de uma área de RH e sistemas de treinamento voltado. Ou seja, a gente tem sempre a preocupação de não esperar que ele termine o curso. Existe intercâmbio da faculdade com as empresas? Sim, nós temos várias parcerias, não só com empresas na região, a gente tem parceria com universidades fora do Brasil, muito a Must bom. mesmo, a Universidade de Miami é uma universidade parceira nossa, a gente tem parceria com outros modelos de negócio, por exemplo, a gente é muito alinhado com o The Group, que tem uma parceria muito forte com empresa, ou seja, todo o semestre a gente tenta construir uma empregabilidade autônoma, ou seja, não construir uma empregabilidade que dependa do todo o custo para ele se gerar renda, porque a gente acredita o seguinte, Geraldo, hoje raramente você vai ter um profissional que vai conseguir ter uma condição socioeconômica estável por 4 anos, por 5 anos. E aí, para ele não correr o risco de perder essa empregabilidade, a gente fala o seguinte, você tem a sua profissão que hoje mantém você estudando e mantém a sua família, porém vá construindo uma segunda profissão, que seria um plano B, para que você possa efetivamente ir aos poucos migrando para aquilo que você quer fazer. Esse modelo, posso falar? Esse modelo é o modelo do professor Darcy Ribeiro, se eu não me engano, que era o do sequencial. Né? Ele pega o curso sequencial e você forma. No primeiro semestre você sai com uma formação, segundo outra, era um curso sequencial em módulos, né? Então você vai no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, aí no quarto você terminou uma parte, aí sei lá, gestão financeira, terminou o curso de gestão financeira,
após esses 4 módulos. E ele era sequencial para, por exemplo, o curso de economia ou de administração. Se você concluísse mais alguns outros módulos, você se formava em economia ou em gestão, em administração. Esse é o pensamento de Darcy Ribeiro lá atrás, né, que depois foi deturpado e acabou mudando, e talvez o Torricelli esteja retornando a isso. Muito legal. A gente pensa dessa forma, Paulo, só que o tempo hoje é tão dinâmico que não dá para você esperar 4 módulos, né? Tem que você ser tem que já fazer, no primeiro segundo, módulo, você já tem que gerar essa empregabilidade. Então isso muito é uma coisa bom. E outra coisa que a gente acredita, né? O profissional só vai ter sucesso se ele for efetivamente mudando a sua forma de ver, pensar e até o seu destino profissional de forma gradativa. Não adianta você achar que você vai dormir um estudante de engenharia e vai amanhã ser um engenheiro e coisa que o vale. Então tem que ser cada semestre e tem que sair com a noção que ele aprendeu alguma coisa que dá para se aplicar. E nesse momento que nós estamos vivendo de crise, pessoal, é o que vai fazer a diferença. Quem aprendeu alguma coisa positiva no segundo semestre de 2019 vai tirar proveito agora. É isso aí, parabéns, doutor Tchê. Professor Paulo, quem vai sobreviver a esse terremoto? Boa pergunta, Geraldo. Quem vai sobreviver a esse terremoto? Quem vai conseguir? Quem se planejou, né? Não tem esse planejamento? Isso não estava no planejamento de ninguém. Não estava na conta de ninguém. Ninguém esperava. É o inesperado. Mas o investidor, aquele cara que fica procurando, por exemplo... Se ele não se jogou do prédio ainda, ele está então, pensando nisso. Porque hoje pela manhã, eu vi uma notícia na Band News FM que a empresa que está desenvolvendo antivírus já está um passo à frente de encontrar a solução. Suas ações, só porque a notícia saiu na imprensa mundial, suas ações foram valorizadas em 15%. Ou seja, esta doença mundial, alguém está se preparando para ganhar muito dinheiro, professor? Sem dúvida. Não sou especialista, mas depois do que a notícia que eu vi hoje, eu falei, tem que matar metade do planeta, não importa como, mas eu quero ganhar dinheiro. A ganância é a pior doença do mundo. Geraldo, essa empresa, vou falar o nome da empresa, não tem problema, é a Fujifilm, né? Isso. Ela já tinha um retroviral, um antivírus, tem um outro nome específico que eu não sei, é da área de farmacêutica que eu não sei. Né? Enfim, ela tinha um remédio lá que ela usava contra outros tipos de gripe, outros tipos de vírus, e foi usado ali numa situação emergencial com os doentes do coronavírus, da Covid-19, né? E reduziu o tempo de cura, eu estava lendo essa reportagem, de 11 dias para 4 dias. Então, quer dizer, curou-se muito mais rápido, e todos aqueles que que foram utilizados esse medicamento, todos eles se recuperaram. Então, quer dizer, aí quando essa notícia circulou no mundo, as ações da Fujifilm foi a única que subiu lá na bolsa e deu uma disparada de 15%. Então, quer dizer, se isso continuar, essa pesquisa em cima desse medicamento continuar, e se ele mostrar eficácia realmente na contenção desse vírus, é provável que essa empresa tenha subido. Agora, voltando à pergunta anterior, é claro, as empresas farmacêuticas tendem a ganhar porque é uma doença. Né? Quem dá solução para a doença normalmente é o farmacêutico. Talvez os hospitais, os grandes hospitais, aqueles que tenham alguma coisa a oferecer nesse momento de conforto para essas famílias, para esses doentes, vai ganhar dinheiro. Uma funerária vai ganhar dinheiro, né? Mas é complicado. As empresas de tecnologia também, né? As empresas de tecnologia cresceram muito. Google, Microsoft, isso daí, porque praticamente são as empresas que estão dando suporte para todo esse processo de home office. Né? As próprias provedoras de acesso à internet também estão tendo uma maior demanda, porque as pessoas estão em casa e vão usar a internet. Com certeza. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo de longas datas, José Augusto, né? Conhecemos há muitos anos, jogamos bola na época que as ruas não tinha, era de chão batido, né? E aí eu lembro que meu pai era pedreiro, e aí ele estava construindo, meu pai trouxe uma quantidade de areia para fazer a calçada, e aí meu pai não gostava que jogasse bola, porque a areia ia voltar, aquela areia branca, né? O que a gente fez? O que eles fizeram?
me chamaram para jogar bola, para meu pai não brigar. Mas quem apanhou? Eu! Eu que apanhei. Na minha casa eu morava em frente, tinha um campo de futebol, eu falava assim, gente, ó, vamos jogar com a bola mesmo com menos... Olha que bobo, jogar a bola com menos violência. Aí no dia que meu pai tinha proibido de jogar a bola, eu fui jogar, quebraram o vidro. Quem apanhou? Eu! Só sobrava pra mim. Grande Zé Augusto, um abraço, meu irmão. Edilson Ceará, forte abraço, meu amigo, acompanhando essa audiência de qualidade. Agora, gente, eu tenho comentado aqui um assunto, não é polêmico, nós falamos de cultura aqui, professores. E aí, esse ano é ano de eleição. Eu tenho abordado esse tema, professor Paulo Nascimento, ao mesmo tempo que nós não temos a cultura de colocar o lixo no lixo, nós não temos o hábito de escolher o nosso representante pela sua qualificação. Por que será, professor? Sem citar nomes, país ou município, isso é Brasil. Eu conheço várias cidades e acontece em todas. Eu acredito, Geraldo, que é pelo fato de a gente não ter efetivamente claro o que a gente busca dentro do político, né? A gente tem que ter valores muito claros, a gente tem que ter proposta muito clara. Eu, particularmente, venho da educação, venho da área de tecnologia e tudo que é voltado à educação e à tecnologia é o que me permeia na escolha do meu candidato. E as pessoas têm que fazer o mesmo, né? Você tem que ter valor dentro de si e votar pelo seu valor e não por outros critérios que não sejam os valores que você acredita. Ô Paulo, quando a gente fala aqui em qualificação profissional, vamos dizer, quando você vai chegar numa faculdade, as pessoas querem saber da sua capacidade de entrar numa sala de aula e interagir com seus alunos. Por que não utilizar esse critério na escolha do seu representante? Por que o povo não faz isso? Pois é, né? Precisa. Precisa, né? Você precisa, como o professor falou, ele olha para a questão da tecnologia, eu olho muito para a questão da economia. Aquilo que a gente traz de bagagem, fala, pô, qual o pensamento econômico desse deputado, desse senador, desse candidato a presidente, candidato a prefeito, vereador, o que ele pensa do ponto de vista econômico, do ponto de vista de gestão pública. Então é importante isso, conhecer daquilo que você acha que é importante, daquilo que você traz como bagagem cultural, e aquele candidato, como ele se apresenta naqueles temas que você acha que é caro para você e para a sociedade. Esse é o grande e respondendo a sua questão, a população olha para quem? Olha para a televisão. A grande propaganda política vem da televisão. Sim. Então, quando ela olha para a televisão, ela olha o quê? Por que o Tiririca é um cara bem votado? Quando ele aparece na televisão, ele brinca. O Enéas, aquela questão... Tem uma marca. Muito rapidamente. Tem uma marca. Então, isso faz a pessoa rir e faz a pessoa se lembrar. E aí, marketing. É o marketing. Faz a pessoa se lembrar dele. E na hora de votar, você vota em quem? Naquele que você se lembrou. E por falar em marketing, o grande marketing da faculdade Torricelli, esse modelo de gestão integrado, né, professor? Tem sido grande diferencial, né? Geraldo, eu trabalho já com um projeto já há vários anos e nunca tinha tido a oportunidade de criar esse modelo. Então, a gente percebe que aquilo que o aluno entende que é a formação prática e efetiva dele, está dentro do projeto. Por quê? Porque ali é aquilo que eu falei, ele vivencia, primeiro, projetos reais. Segundo, ele trabalha de forma integrada com os alunos de outras séries. Isso é uma coisa interessante. Você tem em cada um dos projetos, você tem alunos de todos os módulos participando. Ele consegue efetivamente construir alguma coisa que gera empregabilidade. Então, a gente conseguiu trazer para o começo do curso aquilo que normalmente numa faculdade convencional ele só tem no final. Então, esse é um ponto que diferencia. Você imagina um aluno de primeiro semestre desenvolver um game corporativo. É uma coisa diferente. E ele está do lado de um aluno que já está no quarto semestre, ajudando ele a construir esse game. Se torna uma referência, inclusive. Se torna uma referência. A gente não tem o conceito seletivo, a gente tem o conceito coletivo. Vocês estão conseguindo conquistar o objetivo? Sim. Quando foi reestruturada a Torricelli, a nossa ideia era que ela fosse uma faculdade premium, né? Seja uma faculdade um pouco diferente dos modelos, né? Porque para você conseguir ter um dia de projeto com toda a faculdade, você conseguir integrar
4 eixos de projeto de extrema empregabilidade, colocar em cada um desses eixos de projeto alunos de todos os cursos, não dá para você ser uma faculdade convencional. Então a gente tinha já uma proposta diferenciada, a gente obviamente, como todos, sofre esses impactos da economia, vamos sofrer também, mas a gente veio estruturado para isso. Acho que esse é a marca diferenciada, porque essas... E quem não é visto não é lembrado. Isso. E uma coisa extremamente importante, né, o que a gente percebe, todos esses movimentos que a gente tem vivido, e o Paulo tem ilustrado bem, vão fazer uma nova forma de ver a educação e a formação daqui para frente. Porque não dá mais para você esperar, como eu já disse, 4, 5 anos para você ter uma profissão. Você vai precisar sobreviver a cada mês. E a gente não sabe qual vai ser o próximo coronavírus. Posso fazer uma à vontade, professor. Lógico. Para a Michele, eu acho que lá vocês têm projetos que estão já em andamento, né? De repente fazer uma feira no Adamastor, que está ali próximo de vocês, né? Talvez em parceria com a SD7, com a nossa secretaria, né? E mostrar esses trabalhos, alguma coisa, trazer a indústria do Guarulhos, que também é parceira nossa. Olha aí. Fazer alguma... Tá do lado. Paulo, você parece que está lendo pensamento, porque nós tínhamos... A Mega Sena, por favor. Está lendo pensamento, porque nós tínhamos fechado, né, para ser sede do Dia Mundial da Criatividade, que é um evento que se comemora... certeza que se a gente levar vamos fazer até junho da tempo, se Deus quiser. E estamos abertos. Agora, Paulo, para a gente concluir, os números da economia, que normalmente você recebe, tem data, quando é que chega? Até o final do ano passado, a gente tinha a RAIS saindo aproximadamente no segundo semestre, sairia a RAIS do ano anterior, né? Então de julho a dezembro é o período em que deveria sair a RAIS do ano anterior. Então, julho a dezembro de 2019 sai a RAIS de 2020, sai a RAIS de 2019. E segunda quinzena, aproximadamente lá para o dia 20 do mês de fevereiro, por exemplo, saía o CAGED do mês anterior. Com a mudança agora do governo federal, que ele fez alteração lá, e agora você tem o E-Social, e as empresas não divulgam mais, não informa mais o CAGED, sim o E-Social. E do E-Social o governo vai lá e extrai a parte que é do CAGED. Isso está demorando mais a sair agora essas informações. Acabou de sair agora, se eu não me engano, o CAGED do mês de janeiro, com um atraso muito grande, né? Praticamente um mês de atraso em relação àquilo que a gente tinha em 15 de fevereiro, a gente está tendo em 15 de março, um mês depois. Olha isso só, prejudica um pouco as análises. Uma notícia para você. O governo vai permitir que empresas cortem jornada e salários pela metade. Olha que coisa. O governo vai permitir que empresas cortem jornada e salários pela metade. O governo também anunciou socorro às empresas aéreas e amplia prazos para ajuda e pagamento de reembolsos. O governo promete também pagar de 200 para até 20 mil trabalhadores sem carteira. O presidente da República e o presidente do Supremo Tribunal Federal anunciam um comitê nacional para enfrentar o coronavírus. Sobe para 4 o número de mortos em São Paulo. Presidente do Senado é diagnosticado com coronavírus. E aí? Essa coisa de cortar salário pela metade. Então, olha, eu penso o seguinte, eu acho que as grandes empresas, eu acho que não há necessidade. Eu acho que dá para as grandes empresas se manterem 2, 3 meses, eu acho que eles conseguem sobreviver, mesmo pagando salário, mesmo tendo uma baixa. Eu acho que o momento bom, os empresários têm que pensar o seguinte, no momento bom eu preciso criar um colchão para viver num momento ruim. Agora, o pequeno, eu acho que essa medida é válida, é importante, desde que também ela não seja estendida para um momento seguinte. Então, esse momento crítico, nos próximos 2, 3 meses, eu acho que isso é talvez uma medida importante, uma medida que pode ser válida por causa dessa situação extremamente crítica em que a gente vive hoje. Agora, não pode se estender isso para que não se aproveite dessa situação no segundo semestre, quando a coisa volta ao normal, continuar com a jornada reduzida e com o salário reduzido. Acho que aí precisa ter que tomar cuidado. Então, é boa a medida? Pode ser que sim. Tem que tomar muito cuidado na implementação dela para que ela não se extrapole. Não seja
aproveitada por quem não precisa, as grandes empresas, na minha opinião, não precisam. Os bancos, por exemplo, não precisam disso. Sim, o banco não precisa né? disso. E que ela também não seja estendida por um longo período de tempo, que ela seja durante o período crítico da doença. Qual é a sua opinião a respeito disso, dessa notícia, professor? Eu sigo a linha do professor Paulo. Eu acho que a gente está vivendo um momento de ajuste. Eu acredito que o próprio trabalhador já há algum tempo já também vem pensando e já vem buscando formas alternativas de complemento de renda. Hoje você raramente tem uma pessoa que está totalmente baseada numa fonte de renda única, em um único elemento provedor dentro da família, né? Hoje as famílias estão pulverizadas, todo mundo contribui na renda familiar, então eu acho que isso daí ele abre mais um alerta, respeitando esse oportunismo que o professor Paulo falou, mas abre mais um alerta que as famílias vão ter que se repensar como um modelo de geração de renda. Eu vou ter que ter pessoas estratégicas em cada uma das regiões do segmento empregatício e saber que em algum determinado momento um vai ter que suprir o outro. Professor Douglas, Sabe uma coisa interessante que ele estava falando ali? Essa questão de você ter da empregabilidade, você ter várias possibilidades de empregabilidade. Sim. Isso acho que é uma coisa interessante que talvez o Torricelli esteja trabalhando quando você faz essa questão modular. Então ele tem várias possibilidades de se encaixar no emprego. Isso é bem interessante. Eu vou começar com você, professor Paulo Nascimento, especialista em economia. Muito obrigado, meu irmão. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado, Geraldo Júnior, nosso mestre em comunicação. Obrigado pelo convite. Sempre que me convidar, estarei aqui para debater questões econômicas, questões da atualidade. E é sempre um privilégio para o nosso telespectador. Muitíssimo obrigado, meu irmão. Obrigado, Geraldo. Grande economista, professor Paulo Nascimento. Professor Douglas, ex-coordenador de projetos da Faculdade Torricelli. Muitíssimo obrigado, porque discutimos assuntos pertinentes, não só da faculdade, mas também para a nossa sociedade. Muito obrigado. Venha mais vezes. Geraldo, obrigado. Obrigado, Paulo. Sempre é bom estar conversando com pessoas inteligentes. E fica o convite aberto, a hora que a gente passar essa curva, né? Isso, e voltarmos à normalidade. A gente tem encontros de grupos de projeto a cada 40 dias, onde os alunos apresentam os projetos e a gente convida a comunidade para poder já presenciar e ver o que acontece. Assim que nós voltarmos, Geraldo, Paulo são convidados para estar na nossa banca lá e conhecer os nossos alunos e os futuros projetos dos nossos talentos. Legal, muito obrigado. Com a produção da Simone Araújo, a equipe técnica Lucas Braga e Felipe Pó. Eu, Geraldo Júnior, quero agradecer a sua audiência. Lembrando que um bom planejamento faz da sua vida um grande diferencial. Não permita que os curiosos façam parte do seu planejamento, porque a curiosidade, ela tem validade. Forte abraço, voltamos amanhã ao vivo na tela da TV Guarulhos, o jornalismo levado a sério. Boa noite.